Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação: Meu Papai Noel. Caio Rossini. E aí, meu povo, estamos começando mais um IDET Podcast para você que nos acompanha no Spotify, no iTunes. Estamos também no Deezer, no YouTube, enfim, em vários lugares diferentes. Você pode acompanhar esse IDET Podcast e estamos começando mais uma semana com vitória do New Orleans Saints. Muita alegria no nosso coração e a sensação de que a gente pode ainda, quem sabe, pegar bye na primeira semana da pós-temporada. Vamos apresentar a galera que fará esse We That Podcast conosco. We That Escalação. Começando sempre com ela. Tudo bem, Jé? Olá, amigos. Mais uma semana, mais uma vitória. Dessa vez a vitória veio sofrida, com uma virada. Mas mais um recorde batido por um jogador de Saints. Estamos felizes essa semana. Estamos também com ele. Tudo bem, pai? Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu só queria dizer que eu amo um homem. E ele usa o número 13. Mike Evans? Não, é outro Mike. O Thomas. E temos também convidado especial. We That Estrela Móvel. Ou melhor, convidada especial. Ela que já faz parte do IDET Podcast várias vezes. Tudo bem, Erika? Oi, gente, tudo bem? Feliz dessa vez, né? Foi sofrido, mas não é Saints se não for sofrido, né? Aquele jogo contra o Colts não teve graça nenhuma, então eles aproveitaram e nos deram um pequeno infarto nisso desse próximo jogo. Desse jogo agora, desculpa. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vamos começar passando pelas estatísticas. O Saints venceu o Tennessee Titans por 38-28. Nós tivemos o Drew Brees acertando 27 e 38 passes, 279 jardas, 3 touchdowns. Kamara voltando a ter uma partida boa, 11 corridas para 80 jardas, 2 TDs, ainda recebeu 6 bolas para 30 jardas. E tivemos o homem maravilhoso, Michael Thomas, com 12 recepções, 136 jardas, 1 touchdown em recorde. O Jared Cook também com 3 recepções, 84 jardas e 2 touchdowns. E na defesa a galera aparecendo, né? Como o Demario Davis, que teve um sack, 9 tackles, 2 assistências. Ou o Manti Te'o com 3 tackles e 1 assistência. O AJ Klein com 2 sacks. Cameron Jordan, um sack. O Turtle também aparecendo com um sack, enfim, a galera representando bastante nessa partida contra o Tennessee Titans. Aí você olha para todas essas estatísticas e fala, nossa, que jogo fácil, o Saints venceu por mais de uma posse de bola. Todo mundo achou que o jogo seria longo quando a gente saiu perdendo de 14-0, né, povo? Sim. Do jeito que começou o primeiro quarto, dava a impressão de que a gente ia ser atropelado. Porque o ataque não funcionava, muitas faltas atrapalhando a gente de novo e deixando a gente no buraco toda hora. E os caras vieram com 2 drives avassaladores, né? E com a certa ajuda da nossa defesa, principalmente aí da secundária, né? E Laepo, enquanto esteve em campo, também foi um desastre. Ele acabou machucando aí no segundo touchdown do Titans. E acabou que foi um reforço pra gente, né? Porque o Robinho entrou e talvez tenha feito a melhor partida dele jogando pelo Saints. Mas foi complicado. À medida que o ataque entrava para resolver o jogo, a defesa ia e vacilava, deixando o Titans no jogo, né? Então, jogo bem sofrido aí até o final. O resultado aí, a vantagem de 2 posses de bola não reflete o que foi o jogo. Eu acho que teve um problema meio recorrente com o Saints, que é que as duas partes não conseguem jogar bem juntas, né? O ataque e a defesa. Porque o ataque começou... Você vê que no início todo mundo começou mal, mas depois parece que o ataque engrenou total e a defesa também parou um pouco. Que é um problema que sempre acontece, né, com o Saints. Parece que não... A comunicação ali não é muito boa, assim, mas... Aí quando engrena, fica mais fácil, né? Mas podia ser um pouquinho menos sofrido.
O Marcelo falou sobre as penalidades e isso segurou muito o Saints no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo horroroso. E no total foram 11 faltas para 70 jardas. E só no primeiro tempo foram 9 faltas, incluindo 3 holdings ofensivos e 3 false starts. Então, o Saints entrou parecendo que tava, sei lá, com a cabeça na lua e achou que não tinha. Eu acho que o time do Saints não tinha chegado ainda no Tennessee e Nashville. E foi, meu Deus do céu, é um primeiro tempo horroroso. Eu acho que é um dos primeiros tempos mais horrorosos do Saints nessa temporada. Não teve nada bom, nada pra aproveitar de bom, assim. Só o touchdown lá do primeiro touchdown do Saints, que foi um passe do Breeze pro Cook, né? E uma baita corrida do Cook. Mas de resto, pelo amor de Deus, o Saints não fazia tanta falta desde a semana... as últimas 3 semanas o Saints não cometeu, acho que 4 faltas de ataque só. E só nesse jogo, no primeiro tempo, o Saints dobrou essas penalidades. Então, sei lá o que aconteceu. É impressionante que, inclusive, por exemplo, o Janarius Jenkins, que era grande novidade, tava todo mundo esperando que ia jogar e não sei o quê. Ele entrou, né, até pela ausência do Eli Apple e tal, e o Marcus Williams também saiu durante o jogo. E ele se mostrou muito bem entrosado, né, porque na primeira jogada ele já cometeu um holding, depois já cedeu um passe muito longo. Um cara que é fit. Padrão, ele até que jogou bastante, né, ele jogou 44% dos snaps da defesa. Mas assim, são velhos problemas que a gente tem, né. Erro de tackle nas jogadas, assim, a nossa linha ofensiva também, a gente tá sem 2 titulares, né? Ontem todos os que entraram em campo jogaram 100% dos snaps, e a gente tá com a linha meia boca, né? Will Clapp jogando todos os snaps ofensivos, o Nick Easton, que surpreendentemente estava jogando bem, fez umas faltas bestas ontem também. Mas são os erros de sempre, né? O primeiro quarto foi terrível. O primeiro quarto acabou 14-0 ou 14-3 para eles, mas o ataque não achou nada. E ainda que a gente conseguiu encostar, terminar o primeiro tempo com 4 pontos atrás só. E aí, depois dos 14-0 também, acho que a gente fez 24 ou 28 pontos em sequência, não me recordo agora. O time no segundo tempo acordou, né? Também é meio recorrente isso. Nos jogos que são mais disputados, em que a gente vai mal, ajustes são feitos no vestiário e a gente acaba voltando bem no segundo tempo As lesões obviamente prejudicaram o Saints. O Saints está jogando sem o Von Bell, perdeu o Eli Apple e o Marcus Williams durante o jogo. A gente está sem o Davenport, sem o Sheldon Ranks, sem o Kiko Alonso, que estava jogando bem. E isso faz a diferença. O Saints teve que colocar alguns jogadores fora de posição para isso, por causa das lesões durante o jogo. O PJ Williams, por exemplo, jogou em 3 posições diferentes durante o jogo. Ele começou como nickelback, depois que o Eli Apple saiu, ele voltou para outside, depois foi pro lugar do Marcus Williams. Então foi uma rotação muito grande de jogadores, mas como o Marcelo falou, no final, no segundo tempo, parece que o time acordou, né, conseguiu meio que se entrosar ali e conseguir um bom resultado. Eu tava lendo a coluna que o Deuce McAllister tem na WWE Radio, né? Não sei como fala em inglês, desculpa. Ele falou que o maior problema do Saints, um dos maiores problemas, foi da tackle, porque a defesa perdeu muitos tackles e isso resultou em jogadas explosivas pro Tennessee. Então, e a defesa também, né? Com essas lesões foram prejudiciais, mas isso não é desculpa. Um time que quer chegar no Super Bowl, como o Michael Thomas falou 300 vezes na entrevista dele pós-jogo,
que a gente vai falar dele mais pra frente, mas que o time tá focado em chegar no campeonato, né? No Championship que eles falam. Então, tá focado em chegar no Super Bowl. Então é bom o time dar uma acordada, uma sacudida e ver o que pode fazer, né? Vai ter um pouquinho mais de tempo aí pra entrosar os que estão chegando agora. Mas vamos ver. Não, tem duas jogadas que representam muito isso aí que a Jeff falou. Erros de tackle. O Gardner Johnson, ele tá fazendo bons jogos. Arrisco dizer que sem o Von Bell na defesa, ou pelo menos na secundária, ele tem sido o nosso melhor jogador ali, né? Ele errou um tackle grotesco numa jogada de corrida, que ele simplesmente não achou nada. Ele pulou para dar o tackle e deu o tackle no ar. Por sorte, o corredor caiu. Eu nem sei o nome do running back que estava jogando lá. E deu down, né? Down by contact. E a jogada do segundo touchdown do Titans, que foi um reverse, ela só aconteceu e foi longa daquele jeito, 49 jardas, por um erro de tackle do Marcus Williams. O Marcus Williams estava na jogada, ele leu a jogada, mas ele errou o tackle. E aí permitiu o A.J. Brown correr, porque perdendo aquele tackle ele teve o campo aberto para correr para a endzone. Marcus Williams errando o tackle. Mas o que mais me chama a atenção sobre essa questão das faltas que a Jeff falou, é que a sensação que eu tenho é que há até não sei, parece que o Saints meio que poupa a galera. Ralei o joelho dando um tackle, beleza, senta aqui, você não volta mais pro jogo, vamos tratar esse joelho, sabe? Parece que tá poupando o povo pros playoffs, porque tanto Marcus Williams, o próprio Von Bell não aparentava ser tão grave a ponto dele perder tantos jogos. A sensação que eu tenho é que a galera tá meio que se poupando já pros playoffs. Quanto ao Von Bell, pode até ser, cara. Estão reportando como uma lesão de joelho, né? E ele perdeu 2 jogos. Porque assim, lesão de joelho, se é um negócio, por exemplo, se é um ligamento estendido, sim, isso aí é para mais de mês. Então ele iria para injury reserve. Se for um rompimento de joelho, sei lá, menisco, ligamento, aí é 3 a 6 meses, é muito mais. Seria injury reserve também, iria pro IR. Se não foi, né? Normalmente lesão de joelho é 880, né? Ou ela é bem simples, onde o cara recupera rápido, ou é uma hiperextensão que o cara perde aí 4 semanas, 6 semanas, ou é pra fuder de vez, pra romper um ligamento, um lateral, ou se não um cruzado, ou se não menisco, que aí o cara fica fora pelo menos 6 meses. Então assim, é meio esquisito, porque não reportaram nada grave do Von Bell. Agora, lesão como a do Marcus Williams, vilha, muscular, né? Aí o buraco um pouco mais embaixo. É complicado que o Saints não fala de lesão, né? Aí a gente tem que ficar apostando o que é, o que não é. Essa lesão agora do Eli Apple no jogo, quem teve que falar que não é nada muito sério foi a mãe dele no Twitter, sabe? Ela ela respondendo o cara lá, que o cara torcendo pra ele pro IR, que é ridículo, né? Pelo amor de Deus. E foi assim que a gente ficou sabendo que ele tá bem. E isso é irritante, porque a gente fica tendo que apostar se o Von Bell tá bem ou não tá bem. É uma coisa que o Saints faz que me irrita demais. Então, a própria lesão do Warford. A gente viu no jogo que foi uma lesão grave, mas ninguém reportou o quão grave foi a lesão, se ele volta, se ele não volta. Não colocaram no injury report. A gente não sabe. Por notícias, pelo próprio report do time, ninguém sabe a extensão da lesão dele. E a gente sabe que ele é um cara importante na linha ofensiva. Hoje a gente está jogando sem os 2 guards titulares. Aliás, não sei se vocês viram, tem Sim. no Twitter, fizeram uma compilação, não sei se é assim que fala, o Michael Ola, né, que jogou como um tie-end de reserva, ele fazendo motions. É muito legal ver aquele gordinho correndo, cara. Nada contra, pelo contrário, assim, né? Mas é interessante ver ele levantando e ele corre meio estranho pra sair de um lado da linha até o outro. E aí você percebe o quão, né, embaixo é o buraco quando o seu tackle Esse é o famoso arranque de balsa. Que nem o Cook no touchdown correndo.
Não fosse aquele bloqueio do Camara, Nossa, seria... o Camara bloqueou maravilhoso. Aliás, que do Camara. bloqueio. Que bloqueio Sim. espetacular. Não, a gente falou meio mal dele, né? A gente não sabia o que tava rolando com ele, se ele tava feliz, se ele tava mal, se ele tava machucado. Mas esse jogo ele foi muito bem, tá? Esse era o próximo assunto, aliás. Alvin Kamara. Alegria nas pernas. Do menino. E o Kamara, meu povo? Os passinhos e tal. Então, né? Que a sensação que dava é que ele tava se poupando, né? Ele fugia do contato. Ele, nesse jogo mesmo, né, no primeiro tempo, ele teve uma recepção perto da sideline que ele tinha espaço para, sem contato, correr mais umas 5 jardas. E ele pega a bola e sai do campo, assim. Sai do campo. É. E aí até o Brees fica bravo com ele. Claramente ele tava fugindo de contato. Eu ainda acho que ele tem problema Porque a gente físico. volta na questão que o Saints não fala quem tá com problema, né? Pois é. Porque ele teve a lesão, Mas é engraçado. voltou, mas tá assim ainda, então é... Mas o Kamara ele não aparece nem no injury report, né? Na semana pois antes é. do jogo. Em nenhum momento fala, olha, ele não treinou limitado, nada. Teoricamente ele tá treinando normal. É muito esquisito, eu não sei. O cara lesionou joelho e tornozelo meio que ao mesmo tempo. Não sei se é lance de confiança, porque são 2 articulações e a posição dele é uma das posições que mais depende disso, por questões de juke, de cortes e etc. É complicado falar, mas eu ainda acho que tem alguma coisa rolando e pode ser físico, pode ser relacionado à confiança dele e não sei se os próximos jogos ele vai estar nesse nível aí. A gente espera que sim, né? Nesse jogo pelo menos deu certo, né? Sim, Aquele sim. draw chamado na última jogada antes do halftime, absolutamente inútil, parece que serviu pra alguma coisa. Até agora eu não entendi o que foram aquelas 2 jogadas, porque ali não tinha o que fazer, ajoelhar na bola e acabou, cara. Aí me rola uma screen pass e um draw, que foi lamentável. É que nem a gente falou, né, na hora. Parecia jogada pra fazer número, pra fazer stat, né? Todo mundo olhando no fim e falou, o Kamara teve 80 jardas, hein? Parabéns. 20 nada. naquela jogada. Significava nada. Mas ele não marcava desde a semana 3, né? Um negócio assim. Acho que fazia uns meses já que ele não marcava. Acho que o último touchdown dele tinha sido contra o Seahawks. Cadê? Aliás, que foi uma partidaça dele. Seus 2 touchdowns desde a semana 3. É isso aí mesmo, desde a semana 3 que ele não marcava. Então, vai saber, né? A gente sabe que ele machucou aí no meio tempo. Mas... O pai passou rapidinho pelo Robinho, e eu acho que ele merecia um destaque um pouquinho maior. O Robinho é aquele Patrick Robinson mesmo, né? Que a gente contratou, que era uma porcaria. Primeira rodada. Escolha de primeira rodada. Foi uma porcaria no Saints. Aliás, eu estava lembrando que na época que ele foi draftado, não sei se foi no mesmo draft, o Saints pegou também, tinha o Patrick Robinson e acho que tinha o Robert Robinson Patrick, um negócio assim. Eu nunca sabia quem era, só pra confundir mesmo, e os 2 eram horríveis. Mas aí o Robinho saiu, foi pro Eagles, achou a posição dele de slot, jogou bem, e aí voltou pro Saints e voltou a ser o Robinho que a gente tinha draftado. Só que nesse jogo ele foi muito bem, teve um pass break dele, uma 4ª descida, uma bola na endzone que ele vibrou como se ele tivesse interceptado a bola, como se tivesse sido um touchdown. É interessante ver ele como opção, ainda mais com essa queda de rendimento do P.J. Williams, muitos jogadores machucados, CJ Gardenal Johnson, um abraço pro Igor, que queria que a gente chamasse ele de CJ Gardenal Johnson, porque ele é absolutamente maluco, mostrando talento como safety. É legal o Robinho voltar, né? Bom, se ele continuar nesse nível de jogo, realmente ajuda. Me preocupa quando eu vejo ele alinhado no outside, como aconteceram algumas vezes ontem, até por necessidade, né? Mas a gente sabe que ele jogando no slot ele tem o seu valor, ele mostrou isso no Eagles e eu acho que ele ainda pode ajudar a gente. Todo mundo sabe que 10/10 torcedores do Saints odeiam o Robinho, né? Mas ontem ele foi uma boa surpresa. Inclusive um dos melhores jogadores da nossa defesa. E para terminar
esta análise sobre o jogo e a vitória contra o Titans, não há como não falar do homem mais maravilhoso deste ataque. Senhor Mike Thomas. Can't guard Mike. É impressionante, né? Sempre tem gente em cima, tem jogada que tem 2, 3 em cima, e ele corre rota muito bem. O que ele fez, acho que foi na recepção do recorde, né? O que ele fez é obsceno, cara. Aquilo não devia existir. O coitado do marcador dele, do cornerback, tá precisando de cirurgia para reposicionar a coluna no lugar. E ele fez em cima de um cara que tem sido um dos melhores da temporada, hein? O Logan Ryan vem jogando muito bem, mas a movimentação, o footstep dele ali e o corte que ele dá no cara é um negócio é surreal. Foi muito bom aquilo. Foi... Nossa, aquele corte lá, coitado, cara. Foi lindo de ver. E faltando umas 3 minutos pra acabar o jogo, né? 3 minutos no relógio pra acabar o jogo. E só pra vocês terem uma ideia, vocês que estão ouvindo e podem não saber, o Michael Thomas quebrou um recorde que estava aí há 17 anos. Então, faltando um jogo para acabar a temporada, é o recorde de mais recepções em uma temporada. Ele tem 145 agora, né? Se não me engano. O recorde era do Marvin Harrison. Que eram 143 já, 143 recepções, desculpa. E ele passou o Marvin Harrison. E esse recorde, o Marvin Harrison, foi em 2002 no Indianapolis Colts, quando ele jogava com o Peyton Manning, se eu não me engano, é isso, né? Jogava com o Peyton Manning. Isso. Então, foi legal ver a entrevista do Thomas pós-jogo, ele falando que ele tá feliz pelo recorde, e daí perguntaram se ele conhecia o Marvin Harrison, se ele conhecia não, se ele tinha assistido. Ele falou que óbvio, e que ele respeitava muito como jogador e tudo mais, e que o mais engraçado era que o filho do Marvin Harrison vai jogar pro Ohio State agora, então ele meio que já conhece o moleque, assim, sabe? E que ele tava feliz, mas como eu disse antes, ele ficou citando várias vezes que o foco dele não são os recordes, e sim o Super Bowl, que é jogar pelo time para chegar no Super Bowl. E foi legal também no Twitter, porque as reações de muita gente, tipo o LeBron James falando dele, o Hardy falando dele, muitos jogadores da NFL parabenizando ele e tudo mais. Então o Mike Thomas, certeza que se continuar nesse ritmo, ele pode chegar a 154 recepções, depende muito do próximo jogo. E eu duvido muito que alguém vai quebrar esse recorde logo. Acho que vai demorar mais uns anos aí, talvez uns 10 anos aí pra alguém conseguir quebrar. Mas isso só prova como, ainda bem que a gente já pagou ele, né, graças a Deus. Porque, cara, imagina se tivesse pagar ele no fim dessa temporada. Meu Deus do céu, o cara ia... Ele já foi o maior, ele já foi por algum tempo, né, até o Julio Jones assinar o contrato dele, o mais bem pago wide receiver. E se tivesse que pagar ele só no final, meu Deus do céu, não quero nem ver. Mas tudo bem, ainda bem que a gente já pagou ele. E pagou caro, mas tá valendo cada centavo. Cada centavinho lá. Não foi caro. Pelo que ele tá fazendo jogando, agora, tá baratíssimo. Sim. E é interessante ver que esses 14 anos a quantidade de wide receiver, tipo, elite passou, né? Tem o próprio Julio Jones agora, que é um dos maiores, o Jarvis Landry, que tem vários recordes também, o Odell e tudo mais, e nenhum conseguiu quebrar esse recorde, que sempre foi considerado um dos recordes mais difíceis de ser quebrado. E aí foi lá o Michael Thomas e conseguiu. Ainda vai aumentar o número, como eu já falou, tipo, é óbvio que isso vai acontecer agora no jogo contra o Panthers. Mas é que a gente é meio refém da situação, é lógico. O que ele fez é louvável, é absurdo. Mas da mesma forma que era com o Marvin Harrison na época em que aconteceu no Indianapolis Colts, onde o Peyton Manning praticamente só tinha ele, a gente está meio que nessa situação. O Cook tem aparecido muito bem nos últimos jogos e para mim o ajuste dele ao nosso ataque era uma questão de tempo e está funcionando agora bem pra caramba.
mas a gente continua refém de outros recebedores. Confiável mesmo, a gente só tem ele. Então vai ser todo jogo assim, 10, 15 targets no Michael Thomas, e ele é extremamente confiável. Ele teve 145 recepções com 82% de aproveitamento. O Marvin Harrison, quando quebrou esse recorde, ele teve 69% de aproveitamento. Então, você vê, a cada 10 bolas que são lançadas para o Michael Thomas, ele recebe 8, ele agarra 8. E muitas das vezes o passe nem é dropado, é um passe desviado, é um passe mal feito, etc. Ele disparado é o cara mais confiável da liga hoje e é inquestionável o melhor wide receiver da temporada. Não tem DeAndre Hopkins, não tem Julio Jones, não tem Odell Beckham, não tem pra ninguém. Mas assim, é muito. A diferença entre ele e o resto nessa temporada é muito absurda. É interessante também falar, comparando com o Marvin Harrison, que alguém tweetou aqui, eu dei até retweet, que o Marvin Harrison teve 143 recepções numa temporada em 205 vezes que ele era o alvo. O Michael Thomas foram 145 recepções em 176 vezes que ele era o alvo. Então, em menos tempo ele conseguiu mais recepções, né? Menos tempo e menos vezes que ele era o alvo. Então, monstruoso, se ele continuar nesse ritmo aí, certeza que pega a jaquetinha dourada depois que se aposentar, certeza. E ele teve 5 jogos sem o Brees também, né? Sim, e isso pesa muito, que né? É uma coisa... Sim. A gente falou de MVP esses tempos no podcast. Óbvio que tem muito jogador fazendo muita coisa, mas pensar que o Michael Thomas, a gente tem sempre aquela discussão, o wide receiver é bom porque o quarterback é bom ou o wide receiver é bom porque ele é bom? E a gente pode ver que o Michael Thomas é bom porque ele é bom, mesmo com o Ted Bridgewater lançando a bola pra ele. O Ted Bridgewater, óbvio, não é um Brees, ele continuou no mesmo ritmo. E até pegando o passe do Tyson Hill, mano, que foi muito engraçado também. Uma paulada, aquilo foi um míssil. Foi, pressionado. Assim, foi, pressionado. Foi. Ele, tipo... E falando assim... Nisso que... Não, pode falar. Não, falando nisso, que dó daquele fake punch, né? Não, tem que bater no Hardy. Então a jogada maravilhosa. A bola espirrou na máscara do capacete dele. Que coisa triste foi aquilo. Que o movimento dele de recepção foi todo torto, né? É uma bola... É difícil você saber o que fazer nessa bola, porque quando a bola vem assim mais ou menos na altura do queixo, ela tá muito baixa para você pegar com as mãos, ela tá muito alta para você pegar com o corpo. E aí ele foi tentar pegar a bola com o corpo, primeiro que ele deixou os braços abertos, e segundo que a bola bate no face mask dele, e aí vai para qualquer lado. Se fosse um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, era um pouquinho mais fácil de receber. Mas um cara que tá na NFL não pode cometer esse erro. Eu posso. Se lançarem para mim, se o Tyson Hill lançar para mim, ele vai quebrar meus dedos, eu não vou conseguir pegar. Mas um cara que tá na NFL não pode fazer isso. E ele era wide receiver no college também, então pior o caso dele. Dá pra entender porque virou corner, né? Mas ele é um baita jogador. A jogada foi feia e tudo mais, sim. Mas ele é um baita jogador, não dá pra falar dele, assim. De special team, eu acho que é um dos melhores do Saints. É um dos melhores que a gente tem. Sim. Já vem umas 3 temporadas aí jogando bem pra caramba. Não, Deontay foi um dos melhores jogadores do Saints nesse jogo. Meu Deus do céu, as jardas que ele correu pra deixar o Saints numa boa posição de campo. Muito bom, maravilhoso. Ontem ficou nítido que o punter do Titans estava tentando ou chutar para fora ou dar um touchback para não deixar a bola na mão dele, porque toda a corrida dele ontem causou estrago. Ele é muito bom, excelente. Bom eu demais. tô com uma estatística aqui também que mostra um outro cara que é excelente, que é um tal de Drew Brees. Segundo o Pro Football Reference, nos últimos 5 jogos, Drew Brees ele tem 1.119 jardas, 13 touchdowns, nenhuma interceptação e um rating de 129.5. O nosso querido vovô que está cada vez melhor. Ele tava bravo ontem. Nossa,
Também. Ele tava bravo ontem. E com razão. Mas fora isso, ele é excelente. Não tem nem o que falar dele, cara. Ele tá voando. É aquilo que a gente esperava quando ele ficou aqueles jogos fora, né? Que ele ia voltar no auge, porque a gente sabe, a gente acompanhou a temporada passada, como ele caiu da 11ª semana pra frente, né? E aí ele perdendo os jogos que perdeu, hoje ele estaria aí na 10ª semana dele? Não é por aí? Que ele jogou um jogo e meio, né? Então, e ele tá voando, cara. O jogo contra o Colts foi sacanagem. O que ele jogou ontem também. E aí a gente tem toda aquela consideração. O Brees não joga bem no estádio aberto. O clima não tava bom ontem. Em determinado momento do jogo tava chovendo. E tá aí, mais uma vez, pra quem fala esse monte de groselha aí, ele tá mostrando que ele é bom em qualquer lugar. Ele voltou contra o Cardinals, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Ele tá na 8ª semana dele pós-lesão. E só melhora. Então... ele podia... Eu sei que ele não vai querer, mas no próximo jogo ele podia ficar no banco, né? Deixar o Tedinho jogar. Mas eu acho que ele vai querer jogar, né? Não vai querer ficar fora do último jogo da temporada, ainda mais que tá... Não, o jogo vale ainda. O jogo vale, né? O jogo vale muita coisa ainda. Então... mas não dá pra colocar o Ted contra o Panthers, que tá lá em último. Não, então... Porque eu acho que seria muito bom pro Brees descansar esse último jogo. Claro que ele não vai querer, porque né, é competitivo pra caramba. Mas, sabe, é o medo de menosprezar o adversário de novo, né? Mas, tipo, o Panthers também não quer nada. Tá com um quarterback que é, tipo, o 4º quarterback do elenco. Então, gente, se o jogo fosse, por exemplo, se essa última rodada fosse contra o Colts, ou algum jogo, por exemplo, Cardinals no Superdome em casa, ou ainda que fosse fora, né? Eu podia até concordar com vocês. Mas é um jogo de divisão. Então, assim, eu vejo riscos aí, principalmente porque tá valendo um bye ainda, né? Tudo bem que a gente não depende, mas a gente depende da gente e a gente depende dos outros, mas a gente tendo que fazer a nossa parte, eu acho que tem que ir todo mundo pro jogo, não tem o que fazer. Seria interessante, mas óbvio que ele não vai ficar no banco, mas talvez se... É que ainda tá, enquanto a gente tá gravando, tá rolando o Monday Night. Mas dependendo das circunstâncias, seria legal se o Saints tiver um bom placar. Contra o Panthers eu duvido muito. A gente sabe que os Saints contra rivais da divisão sempre dão um susto na gente. Mas deixar o Tedinho jogar pelo menos uns snaps no final do jogo, pra dar uma poupadinha. Começar a jogar com... A gente já tá com um monte de lesão na defesa também, vai ter que usar bastante os reservas, então... Mas como o Marcelo disse, esse jogo vale muita coisa ainda. E pode falar o que a gente tem que fazer, o que tem que acontecer pra gente decidir um ou decidir dois? Claro. Pro Saints decidir já que a última semana vai ser bem interessante pra NFL em geral, né? A gente não vai ser uma semana morta. Pro Saints decidir na NFC, tem que ganhar do Carolina na semana 17. O Seattle tem que ganhar do São Francisco na semana 17 e o jogo é em Seattle. Mas o Seattle tá com muitos desfalques, como eu vi no Twitter hoje. O Packers tem que perder ou pro Vikings, que tá jogando agora, ou pro Lions na semana que vem. Então... Ou seja, perder hoje. Ou seja, tem que perder hoje. Se não perder hoje... E é até interessante a gente fazer essa análise, porque assim... Faz muito tempo que a gente tá falando sobre a importância de se ter um bye, né? Ainda mais com metade do time machucado do jeito que a gente tá. Mas uma seed alta, 1, 2, significa... decidir partidas do playoffs em casa. E tem a estatística, né, que o Sean Payton jogando em casa, acho que são 5 vitórias e 1 derrota em playoffs, e jogando fora de casa, acho que é 1 vitória e 6 derrotas. É algo assim, ou são números ao contrário, é alguma coisa 8-1. assim. É 8-1 jogando no Dome e 1-6 jogando fora. E 1-6 jogando fora, é um absurdo a diferença. E aí eu queria botar isso na discussão. Vocês preferem ser seed 1 com a possibilidade de enfrentar um San Francisco 49ers, um Seattle Seahawks no Dome,
ou não ser um seed 1 e possivelmente pegar um Green Bay Packers fora de casa na neve. Seed 1. Pra mim, qualquer coisa menos o Lambeau Field. Exato, qualquer coisa menos o Lambeau Field em janeiro na neve. Eu não gostaria de jogar lá também com aqueles menos 24 graus de sensação térmica, como a gente vê Porque assim, todo playoff. só pra pesar os lados, né? Green Bay, não sei se vocês concordam, mas dos 3 citados, São Francisco, Seahawks e Green Bay, o Green Bay é o mais fraco, né? Mas Sim. jogar lá, na neve, com aquele estádio aberto, com aquele frio dos infernos que vai estar, não. Aquela ventania lascada, não, sem condições. Me lembra muito Chicago 2006. Aí tá o Saints e o São Francisco na bye por enquanto, porque tá 12-3 os dois. E o wild card tá Vikings at Packers e Seahawks enfrenta o Eagles lá na Filadélfia. Não, na Filadélfia. Não, tá certo. Porque o Eagles campeão de divisão. Tem razão. Então, aí com essa bye, deixa eu ver quem que a gente pegaria aqui. Possivelmente a gente pegaria o seed 3, que no caso é o Green Bay, só que aí no isso. Só que no aí domo. a gente enfrentaria o... o vencedor de Packers e Vikings, que muito possivelmente é o Packers, né? Então, aí depois se o Saints ficar na segunda seed, com a segunda seed a gente vai enfrentar o maior vencedor, o highest winning, né? Quem tá no topo lá das seeds da NFC do wild card. Então, vamos ver como... O melhor classificado do wild card pega a gente e o pior pega o 49ers. Então, o fogo é não depender só do Saints, cara. Isso que é tenso. A gente tem que ganhar e tem que torcer pros outros ainda. É duro, cara, é duro. Aquele jogo que a gente perdeu do São Francisco vai fazer muita diferença. E não só aquele, né? O que a gente perdeu pro próprio Falcons também. Falcons. O que dói mais é do Falcons. Sim. E o duro é que a gente perdeu 3 jogos dentro da conferência. E aí no empate triplo isso faz toda a diferença, né? Sim. Isso faz muita diferença. Se a gente tivesse perdido para times da IFC, não ia ter tanto impacto assim na nossa classificação. Na hora do desempate. As 3 derrotas foram na NFC. Não, é só falar um negócio do jogo que tá todo mundo comentando na timeline, eu esqueci de falar durante. Vocês acharam que foi falta aquele fumble recuperado pelo Gardner Johnson? Aquela jogada? Não. A jogada foi dura. Foi uma jogada muito feia. Mas ficou um gosto amargo assim do fumble pra mim, mas é do jogo. Eu acho que deveria ser falta, mas a regra diz que não é. Ponto. Você diz por conta da força desproporcional. Até com no pescoço. Por mais que ele seja jogador que tinha condição de se defender, é um teco que pega ali na região do lado da cabeça, que dá um choque muito forte no pescoço. Acho que ali devia ser falta pra proteger um pouco mais o cara. Mas a regra não diz isso. Então, é igual assim, que o PJ Williams, não, o Pierre Thomas sofreu naquele Saints e 49ers no divisional, acho que em 2011. Aquilo devia ser falta, porque é um tackle pesado na cabeça do cara, mas a regra diz que não. Fazer o quê? Não tem o que fazer. E aos olhos da regra foi um tackle limpo, né? Ele acertou com o ombro, em nenhum momento tem contato com o capacete. Exatamente. O recebedor abaixa a cabeça pra se proteger e por isso que o tackle pega na cabeça. É triste, mas... Não, é porque eu vi o pessoal, um monte de torcedor do Titans reclamando e tal. Eu falei, mas tá na regra lá, não tem como. E não é como se as zebras estivessem tímidas pra jogar flanela contra a gente. Não, é que eles mais gostam de fazer. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Mas, enfim, com muita fé que as coisas deram certo, a gente termina mais uma Idade Podcast, agradecendo sempre, começando com ela. Muito obrigado, Jé. De nada, gente, só pra resumir aí, porque ficou meio confuso, acho que durante o podcast. Por enquanto não acaba o Monday Night da semana 16, o Saints é seed 2 e tá ganhando a bye, tá ganhando a folga na primeira rodada dos playoffs. Por enquanto, mas muita coisa pode acontecer ainda. Abraço pra todo mundo que tá nos ouvindo, obrigado aí pela paciência.
Abraço especial para todo mundo que tá lá no nosso grupo do Telegram. Eu tô só esperando essa rodada acabar para colocar lá no nosso Facebook quem ganhou no nosso Fantasy. Tá, galera? Não vou falar aqui agora no podcast porque tá rolando o jogo ainda. A hora que acabar tudo certinho, vai estar todo mundo lá no nosso Facebook, que inclusive o nosso Facebook é Saints Brasil, só procurar lá, curtir nossa página, beleza? E no Twitter também, se você quiser seguir a gente no Twitter, chegamos aos 5.000 seguidores no Twitter antes da temporada regular acabar. Eu tô muito feliz com isso. Achei que isso não ia acontecer antes da temporada regular acabar. Pode ter uma certa interferência porque o Saints está jogando toda semana na TV paga? Pode, talvez. Mas também pode ser porque o time está jogando bem. Então, muito obrigado aí aos 5.000 seguidores que nós temos no Twitter, @SaintsBrasil09. Estamos lá. E eu acho que a gente é o maior Twitter que fala sobre o Saints no Brasil com o maior número de seguidores. Espero que sigamos crescendo cada vez mais, independente se o time vá bem ou não. Óbvio que o time indo bem influencia um pouco. Mas é muito legal interagir com todo mundo e ver que o pessoal confia na gente e gosta da gente e acompanha a gente. Também estamos no Instagram, é só procurar por Mundo Rudete. Estamos lá no Instagram, nos ajude a crescer por lá também, que é uma rede bem legalzinha. Então é isso, abraço pra todo mundo lá do Telegram. Obrigado a todo mundo que jogou Fantasy com a gente esse ano, foi bem divertidinho, ano que vem tem mais. E se você tá ouvindo esse podcast, agora estamos no Deezer, porque sei lá como Deus a gente conseguiu enfiar lá no Deezer, que a galera tava perguntando aí quando a gente ia chegar por lá. Chegamos finalmente, só procurar por Rudete Podcast lá, estamos lá. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Anchor, estamos em várias plataformas. Se você tiver um Wi-Fi aí na sua casa, sei lá, na sua geladeira, quem sabe, estamos lá também. Acho que eu já falei de todas as redes sociais. E óbvio, nosso blog, né, saintsbrasil.blogspot.com, estamos por lá. Segue a gente nas redes sociais, interage aí. Se você quer participar do nosso grupo do Telegram, é só pedir o link que a gente manda pra você em qualquer rede social. Abraço, até a próxima e que venham os playoffs, que é o que a gente mais quer depois desde setembro aqui na labuta falando do Saints. Valeu, pai! Pô, valeu, galera. Eu ando meio sumido, semana sim, semana não, mais semana não do que semana sim, né? Semana passada eu tive probleminhas aqui com a concessionária de energia, me deixou sem força, sem internet, sem banho quente, etc e tal, e eu não pude participar, mas estou de volta. Importante falar, já falou aí também, com o próximo jogo serão 14 jogos nossos transmitidos na TV. Acho que é inédito, né? Se a gente soma aí, não a temporada passada que a gente teve bastante, mas normalmente a nossa média aí é de 4, 5 jogos. Então assim, quem assinou o Game Pass pra ver jogos do Saints se ferrou, como é o meu caso. É que eu aproveito o Game Pass pra outras coisas, né? A gente usa pro All-22, pra ver um Condensed, etc e tal. Mas quem assinou exclusivamente pra ver jogos do Saints tá lá jogando seu dinheiro fora, seus R$30 da Vivo fora. Acho que o único jogo do Saints que não passou foi contra o Buccaneers, né? O primeiro jogo, eu acho. Foram dois. Contra o Buccaneers e Jaguars. Isso, semana 5 e 6. Então, assim, quem assina o Game Pass com o intuito único e exclusivo de assistir jogos do Saints, e tem a ESPN em casa, se ferrou. Não é o nosso caso porque a gente faz um bom uso dele, né? Mas só pra deixar isso aí, porque é algo inédito se tratando de Saints. Como todos sabem, nós não somos o Patriots. Eu acho que a gente só não teve mais jogos que o Patriots, se duvidar. O Patriots com o da semana que vem serão 15. Então, e o Saints semana que vem também vai estar na TV aberta. Na TV paga. Estaremos mais uma tarde na ESPN mostrando para todo o Brasil e passando muita raiva com tudo que falam sobre o Saints. Meu Deus do céu. Mas aí a tecla SAP existe contra pra isso. Todos, né? Viva a tecla SAP. Adoramos. E aproveita aí para deixar um Feliz Natal aí para vocês, meus amigos, e para todos os amigos que acompanham o podcast e as suas famílias.
Estarei na virada amanhã, do dia 24 para o 25, com a minha camiseta de Michael Thomas. Inclusive, sugiro que façamos um podcast exclusivo sobre Michael Thomas. Ele merece. Faremos. Nem que seja, né, aqueles vídeos de YouTube de 2 horas elogiando o Michael Thomas. Faremos 2 horas falando Michael Thomas é lindo, Michael Thomas é maravilhoso, Michael Thomas é perfeito. Obrigadão, Erika. Valeu por mais uma vez atender nosso convite, assim, meio em cima da hora, meio de improviso, mas deu certo. Eu que agradeço o convite, faz algumas semanas já que me convidavam também, só que eu acabo não podendo vir, mas eu agradeço demais o convite, todo esse ano aí, essa temporada inteira, eu participei bastante, fico bem feliz com isso. Eu posso fazer uma propaganda rapidinho? Claro! É bom pra nossa torcida. Eu fiz lá no NFL de Bolsa um especial junto com a Cris Gorgatti, que manja super das estatísticas, sobre os 541 touchdowns do Brees. Se vocês forem lá no Twitter, @NFL de Bolsa, tá fixado no perfil. É um especial bem legal, assim, que conta bastante a história do Brees no Saints. Então, fica aí a dica. E eu deixo também meu Feliz Natal pra todo mundo. Eu espero que o Papai Noel nos traga a Seed 1 da NFC. Tchau, gente. Se Deus e Papai Noel quiserem, teremos a Seed 1 da NFC já conquistado no próximo final de semana, para começar dos 2020 com o pé direito, já classificado para os playoffs, já com bye e tudo mais que a gente merece, porque sofrer, ou melhor, torcer para os Saints é um sofrimento gigantesco. Galera, brigadão. Acho que a gente tem mais um podcast antes do Ano Novo, então, por enquanto, apenas um Feliz Natal, que seja de muita, ou que tenha sido de muita fartura, e que daqui a pouco a gente volta para desejar Feliz Ano Novo, comemorando, nossa, tô travando tanto agora, comemorando mais uma Seed 1 na NFC. Valeu, povo, ótimo Natal a todos. Who dat? Aqui quem está falando é o Papai Noel. Eu desejo a todos um Feliz Natal! Vamos, Rena! Vamos!